Pra mim, copy é uma conversa. Como a gente está conversando aqui, você acaba de falar, compartilha com outras pessoas. Então, a gente está tendo uma conversa e se você conseguir ativar na pessoa a persuasão, né? Não manipulação. Você perguntou, é possível vender sem mentir? Se você mente, você manipula. Sim. Então, é como se eu fosse vender esse copo aqui e eu falo que esse copo está em perfeito estado, só que ele está quebrado. E aí eu consegui mostrar aqui de algum jeito... Eu mostrei só a parte boa e não mostrei... Eu não mostrei a parte ruim. E aí eu falo, não, esse copo aqui está perfeito. A pessoa compra... achando que tá certo, tá quebrado, então eu manipulei ela. Agora, se eu falo que tá certo, coloco uma oferta boa, é isso. Legal. Então, pra mim, copy é uma conversa onde você convence alguém a fazer alguma coisa. Seja tomar uma ação de curtir, compartilhar, comentar, assistir a um vídeo, como também comprar um produto, que é onde a gente mais vai receber grana, basicamente. Sim. Então, pra mim, copy é isso, é conversa. Até recentemente, tava treinando o copywriter lá pra nossa equipe, e aí ele segue muito bem, questão de argumentativa, analisando os textos de outras pessoas, entendendo todo o conteúdo, só que aí quando ia ler a copy, tipo, era muito técnica, era muito... Tipo, tinha as promessas, tinha tudo certinho, mas era muito técnico, não seguia uma linha ali lógica, que era uma conversa, então não ficava fluido. Não ficava legal de se entender. Tipo, por exemplo, e aí tem muitos detalhes que a gente vai conversar aqui sobre, principalmente, persona. Né, que, cara, uma palavra ali muda completamente com quem que você tá falando e a partir de com quem você tá falando muda a forma com que você fala. Que se você fala para homem é uma coisa, para falar para mulher é outra coisa. Se você fala para uma faixa etária específica é uma coisa, para outra é outra. Então, tipo, para mim o ponto-chave da copy é a conexão. Ter conexão em tudo, ou seja, a sua comunicação, a sua promessa, ter conexão com a sua história, com o seu método, com a sua oferta. Tudo então, tem que ter você não está se referindo à conexão só com o cliente, mas a conexão dos pontos da sua copy. Dos pontos da copy e do cliente. É justamente isso. Então, para mim, copy é conexão. De você conseguir conectar tudo. Toda a sua comunicação de vendas e com a persona, com o cliente. Porque se ele vê, cara, isso aqui não faz sentido para mim, ele vai embora. Tipo, entendi. Um ponto de desconexão, ele já foge. Entendi. E cada vez mais é difícil reter a atenção da pessoa, Muito. Né? Então ele às vezes tá esperando o motivo para sair. Sim, exatamente. Um gatilho, qualquer coisa que despertar nele que não faça sentido, ele vaza fora. Tá. Quais são os elementos, pilares, assim, que vamos supor que você vai criar uma copy nova. Você tem um caminho, um processo para criar essa copy? Quais seriam os pilares desse processo? Vamos falar dos pilares por trás de uma copy que vende muito. Você tem isso mapeado? Hoje, eu tenho um processo, depois de fazer muitas mentorias, cursos e tudo mais, o processo, para mim, é sempre o mesmo para criar, que é a pesquisa. Né? Eu sempre inicio muito forte uma pesquisa de persona, principalmente em um nicho novo que eu não tenho experiência. Aí tem que pesquisar profundamente para saber com quem eu estou falando. Esse é o primeiro. O segundo é pesquisar o mercado, para entender o que está acontecendo no mercado hoje. O que o pessoal está vendendo. O que as pessoas estão vendendo, porque se você vai vender algo, você tem que mostrar que o seu é melhor, ou pelo menos é diferente, que traz um outro resultado. E você vai ter que, na copy, todo esse processo de conexão, você vai ter que mostrar o que a pessoa não teve resultado, por que se ela tentar fora do seu método, ela não vai ter resultado e por que ela tem que escolher você. E hoje, no digital, especialmente hoje, a gente está no Verdade Cash, o que acontece? Tem um problema muito grande que vai além da concorrência, que é a falsa, a descrença do mercado. Porque tem tanta mentira, tem tanta gente falando de tudo, porque a internet é um mar sem lei. Tipo, cara, você fala o que você quiser ali na internet. Então, qualquer nicho que seja saúde, seja renda extra, seja qualquer coisa que você vai falar, automaticamente a pessoa já vê ou é charlatão, ou é mentiroso. É muito difícil ter alguém já preparado. Né? Por isso que tá cada vez mais difícil você conseguir atenção, porque tem muita descrença no mercado. Sim. Então, além da concorrência, tem a descrença. Aí você vai ter que pesquisar muito bem aquele nicho para saber qual o nível de descrença e como que você vai mostrar que você não faz parte daquilo. Então, já é um outro ponto. E por fim, eu faço depois que eu pesquisei a persona, né, o público-alvo, a concorrência, aí eu pesquiso muito sobre o meu produto, se já existe um produto. Se não existe, eu vou criar baseado no meu público e na concorrência para dizer, cara, o meu público é assim, 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 eu conheço ele, eu sei quais são os problemas, o dia a dia, então eu vou criar um produto perfeito para ele e que não tem os pontos negativos que o mercado tem hoje. As pessoas têm XYZ, mas XYZ não funciona para o meu público, então eu vou criar um melhor que o deles. Então hoje, antes de escrever uma copy, precisa detalhar muito bem isso, principalmente persona, para saber assim, cara, isso daqui, se eu falar essa palavra aqui, essa frase, vai conectar muito. E se eu falar essa outra vai desconectar, então não posso deixar isso acontecer. Então, hoje, o processo inicial para escrever a copy minha é esse, de
persona, né, no público-alvo, mercado e depois produto. Que aí, cara, eu tenho um documento assim perfeito. Qualquer pessoa que põe a mão nele, qualquer pessoa mesmo, tipo, e preencheu tudo, ela sai com a copy pronta já. Caramba. Já prontinha. Claro que quanto mais experiência, melhora detalhes. Mas mesmo que você não tenha experiência nenhuma, você consegue já sair com a copy E pronta. a questão da estrutura? É muito importante a gente seguir uma estrutura para copy? Sim. Hoje, a estrutura, principalmente, que eu sigo praticamente todas as copies, vai depender um pouco de nicho para nicho, mas hoje eu não tenho um método específico, né? Eu sigo muito feeling, tipo, é muito difícil, às vezes até é engraçado, treinando copy eu falo, não, com copy lá eu falei, ó, é assim, 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 essa estrutura, aí você faz desse jeito vai dar certo. Aí a gente pulou para uma outra copy, às vezes no mesmo nicho, só que a nossa descoberta era diferente, o nosso produto era diferente. E aí, na hora que ele foi seguir a estrutura, eu falei, não, mas não faz sentido essa estrutura. Tem que ser essa outra. Aquilo, mas aquela... Mas faz parte. E aí eu começo a... Quando você conhece os princípios, você consegue brincar com as estruturas. Exatamente. Né? E foi aí onde eu aprendi copy mesmo, porque eu aprendi em 2019 com o seu curso, Textos Se Vendem, foi no pré-lançamento. E, cara, de lá pra cá, eu não tinha feito nenhum outro curso, eu vim fazer o Copy Secrets, que foi ano passado, né? Em outubro do ano passado, faz um ano. Exatamente isso. E, cara, depois que você aprende estrutura, você faz tudo, né? Então, eu trabalhei de diversos projetos diferentes, de diversos formatos. Mas, numa copy em específico, qual que é a estrutura que geralmente a gente segue? Chamar a atenção da pessoa. Então, como que a gente consegue chamar a atenção? Existem formas diferentes. Você pode começar fazendo uma promessa, só que como nosso amigo Derek diz, promessas levantam escudos, diferente de histórias. Histórias não levantam escudo. Se eu falar, você vai conseguir ganhar 10 mil reais em um mês fazendo 3 passos. Automaticamente você vai ter uma blindagem, sabe? Como assim, tipo... É bom demais pra ser verdade. É bom demais pra ser verdade. Agora, se eu falo, depois que eu segui esse script, eu fiz 10 mil em um mês. Um script de 3 passos. Aí você fala, como que você fez? Então você não tem essa blindagem. Sim. Então existem formas diferentes. Então você consegue fazer uma promessa embutida, sem prometer, talvez? Sim, só contando uma história, como aconteceu. Não necessariamente precisa ser a sua história, pode ser a história de um cliente, de uma história que aconteceu lá fora. Eu tenho uma copy, por exemplo, que eu uso uma contradição. Eu faço uma pergunta para a pessoa. Essa copy, ela tá 2 anos vendendo. É o nicho white, então não é ganhar dinheiro, não é melhorar a saúde. É como fazer, acredite se quiser, como plantar frutíferos em apartamento. Caraca. Acho que há quase 2 anos vendendo essa copy. Você vendeu um produto de como plantar árvores ou plantas frutíferas. Frutíferas em casa. Em casa. Foi um cara que... Ele vendia nesse nicho, mas ele não tinha ROI, ele não tinha lucro nenhum. Vendia, mas ficava 0 a 0, então não adiantava. E aí, foi no Mastermind lá, faz muito tempo isso, final de 2021. Ele chegou pra mim e me mostrou a copy. Tal, ele sabia que eu era copy, eu já tava vendendo com VSL. Na época tinha pouquíssimas VSLs, muito pouca mesmo. E ele veio, tal, você consegue me ajudar aqui? Aí eu fui ver. E aí eu vi a copy lá, e aí justamente esses detalhes, a estrutura. Eu falei, cara, não tá legal, faz isso, faz aquilo, coloca essa prova, essas outras. Eu estruturei tudo pra ele ali. E ele, beleza, eu vou fazer. Só que depois, sei lá, acho que 2 semanas depois ele mandou mensagem falando, mano, gostei lá que você falou, mas eu não consigo fazer. Você faz pra mim? Aí eu falei, faço. Aí eu cobrei só um fixo. Aí cobrei um fixo. Ele fez uma grana, não sei quanto. Mas acho que quando eu perguntei, ele já tinha feito uns 50, 60 mil. Aí eu não sei se parou de vender, se ele quis fazer outra versão, aí ele me pediu pra fazer. Aí eu falei, não, faço, mas dessa vez eu quero um 10%. Ele fechou. Aí eu fiz uma atualização dessa copy. E basicamente eu perguntei, o que é aqui? Eu fui pesquisar como eu falei, eu vou pesquisar o público e o mercado. E quando eu pesquisei no YouTube, eu vi que explodiam vídeos no YouTube sobre frutíferas. E eram umas paradas muito absurdas. Era tipo assim, eu não vou lembrar agora, mas era uma colher, como tem nos gatilhos de atenção. Tipo, a thumb era muito boa. Era tipo uma colherzinha assim, uma setinha. A cara da pessoa assustada e falava assim, explode de frutos em 13 dias. Tipo isso. Falei, caraca, esse aqui tá funcionando, vou ver. Pesquisei o público e não tinha muita informação, de fato. Eu percebi que o que a pessoa queria era simplesmente ter muitos frutos na casa dela, nas plantações dela. Queria que fosse rápido, não queria que crescesse muito. Então eu percebi que isso era o desejo principal ali do público. Falei, beleza, vou pesquisar, vou estudar mais sobre isso. E estudando os vídeos do YouTube, essas pessoas começaram a dar várias informações que eu coloquei na copy. Explicou por que adubo não funciona tão rápido, tão eficaz. Falava porque casca de ovo, casca de banana, essas coisas, cocôs de galinha, de vaca, de tudo. Eles explicavam muito detalhado.
As soluções As alternativas. soluções alternativas, e eu só ia anotando, ó. Só ia anotando. Falava porque tinha uns fertilizantes, adubos químicos lá, o que acontecia? Tipo, ele até dava um resultado legal rápido, só que ele apodrecia o solo, ele queimava o solo e depois murchava e não sei o que lá. E eu via que isso era a maior dor do público. Falava que, eu comecei e deu resultado e depois começou a murchar, começou a ficar amarela as flores, começou a cair. E aí eu, beleza, só fui anotando. Então, como eu disse, a primeira parte é pesquisa. Pesquisar público, pesquisar mercado. E eu fui anotando tudo isso, entendi, massa. E aí eu comecei a ver as receitas que eles passavam lá. Então eles passavam várias receitas e mostravam lá, cara, olha aqui, ó, fiz aqui desse jeito e essa aqui é a minha planta. E eles mostravam lá a planta com 20 dias, com 28 dias, algumas coisas assim, muitos frutos. Era absurdo, era tipo assim, imagina um pé desse tamanho com várias frutas. Caraca. Então era uma prova muito forte. Tinha milhões de visualizações esses vídeos. Falei, tá, então isso aqui tá funcionando. E é um nicho gigante, né? É um nicho muito grande. Então eu peguei isso, beleza, vou usar. Só que precisava de uma promessa. E nas minhas copies, eu sou muito bom para contar história. Nem sempre muito bom assim na argumentação. Mas a história ela é muito importante. E aí eu vou contar de estrutura também. Mas por que eu contei esse contexto todo aqui? Porque existe uma promessa que eu faço também com pergunta. É uma forma de chamar a atenção. Então eu fazia uma pergunta nessa copy. Quanto tempo você acha que leva para uma fruta, uma frutífera dar frutos? E aí eu ia questionando. 1 ano, 6 meses, 3 meses? E se eu disser que é possível dar em até 1 mês? E aí vinha a pergunta, isso é uma promessa? Já. E aí eu falava, eu sei que pode parecer difícil acreditar, mas olha só os resultados. Aí eu mostrando, olha só essas pessoas aqui que aplicaram o meu método. E aí tinha vários prints do WhatsApp de alunos ali que tinha aplicado o método do meu cliente que estava fazendo a copy, né? Pediu para fazer a copy. E, cara, era vários prints do WhatsApp, tipo, só que tinham plantas específicas, né? Era tipo umas pimentas, umas coisas menores, assim, não tinha coisas absurdas. E aí mostrava, tipo, esse daqui, lá do Mar... E aí colocava o nome da pessoa, de onde que ela era, Maranhão, Paraíba, enfim, vários lugares diferentes. Por quê? Aí que vem a particularidade de alguns nichos. Porque, por exemplo, nesse caso, não no Brasil como um todo, o país é bom de plantar, mas a pessoa pode pensar, isso é porque lá no Nordeste, isso aqui porque lá não sei onde. Então a gente colocava vários estados diferentes. Para não ter objeção. Para não ter objeção. No meu estado não vai funcionar. Exatamente. E aí eu contava, no Rio Grande do Sul, Pelotas, Paraíba, e São Paulo, vários lugares assim, e mostrava a foto, cara. E aí tinha muita prova. Tinha um que era um pé de laranja, tinha outro que era um pé de pimenta, tinha jabuticabeira, várias coisas. E aí eu colocava essas provas, a pessoa já confiou. Por quê? Como eu falei aqui no início, quando você faz uma promessa, vai surgir essa objeção, esse medo. Então você tem que provar. Né? Existe esse princípio na copy. Quando você faz uma afirmação forte, você tem que provar que é possível. Sim. Então a gente já faz isso logo de cara. E eu não vou lembrar todo o contexto, mas aí eu explicava que tinha um método que era capaz de transformar o solo de um deserto no melhor ambiente para ter frutíferas. Só que assim, era muito bem detalhada a copy, que eu estudei muito na época. Por que eu fiz isso? Porque na época que eu trabalhei com o Paulo Vieira, né, o coach, não sei se você conhece, mas é um cara muito grande. Sim. E eu tive que fazer uma campanha pro mastermind dele, que era Israel. Eu pesquisei muito sobre Israel. E aí entrou outro detalhe, você que quer ser copywriter, cara, quanto mais velho você é, melhor. Porque mais coisas você tem na cabeça. Então, ou estudar muito, né? Ler muito. Estudar, ler. Cara, se você é jovem, você tem que sentar para estudar. Na época que eu trabalhei com o Paulo Vieira, eu estudei muito sobre Israel e vi lá que Israel era, como é que diz, o top 1 na agricultura, tipo, de outras coisas lá, de inovação, algumas coisas assim. E eu peguei esse link. E o solo lá não era fértil. O solo lá 43% é deserto. E eles são top 1 na agricultura, sabe? Tipo, referência, top 1 referência na agricultura mundial é Israel. Tipo, países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, fica muito atrás e os caras, tipo, tem deserto lá. Uhum. E aí eu falava, você acha que é possível? Porque é justamente o que acontece em Israel. Nossa. E aí, e tipo assim, na copy mostrava, tipo, um solo deserto, do lado uma plantação top. E aí eu contava que, é justamente isso que acontece em Israel. Mesmo com um solo predominantemente desértico, é o top 1 na agricultura e tal. E aí mostrava a foto. Print, na verdade. Aí tinha lá, a mágica que acontece em Israel. Aí não sei o que lá, o solo de Israel é deserto, mas tem muita produção. Então mostrava isso, mostrava dados de exportação de Israel e tudo mais. Então a pessoa, caraca, que é isso? Então eu já começo, o que acontece? Por que a gente vende há 2 anos, né? Essa copy? Porque a gente subiu muito o nível do nicho.
Porque o nicho não tinha... Tipo, o que tinha rodando? Esses caras do YouTube, eles faziam um videozinho, né? Porque eles têm audiência, eles faziam um videozinho. Era muito legal, cara, porque é um nicho muito iniciante. Então, o que tinha? Tinha um cara cheio de E é plantas, fácil assim. dar uma vitória pro cliente também, né? É fácil. O cara tinha várias plantinhas aqui, assim, e fazia, opa, tal, não sei o que, eu fiz meu curso, e era isso, já falando direto, isso não vai vender. Aí no nosso caso a gente extrapolou, colocou uma parada muito absurda, com muita prova, uma promessa muito forte. É uma copy sólida, né? É uma copy sólida. Com vários elementos para prender atenção, com vários... Cara, é uma copy robusta que aguenta o tempo. Sim. E recentemente, acho que foi 1 mês ou 2 atrás, o cara veio mandar mensagem pra mim, esse cara que tá rodando aí. Ele falou assim, a gente bugou o nicho de jardinagem. Eu falei, por quê? Porque a gente tinha lá, era fertilizantes israelenses. Esse era o nosso mecanismo. Que eu explicava, que o cara estudou, foi descobriu, enfim, depois eu cheguei na parte de argumentação. Aí o que tem agora? Tem fertilizante... Não, é o pó-israelense. Não é fertilizante, é pó-israelense. Aí hoje tem pó japonês, pó holandês, Sério? pó de vários países do mundo, assim. Mas o que acontece? Aí que tá, você aprender os fundamentos, a raiz. Porque as pessoas, ela pegam o que... então o segredo tá no país. Então vamos só replicar o país. Mas não é isso. É toda a lógica por trás do nicho. Tipo, os caras copiam achando que só dele mudar o nome do país vai funcionar. Vai funcionar. Mas o que vendeu foi não por ser um país, foi pela argumentação que você criou por ser Israel. Sim. Animal. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.